Numa sexta-feira da paixão, a gente constata, eu olho os dados mundiais da pandemia, o Brasil, nesses dias, está tendo um registro de mortes equivalente a 1/3 das mortes do mundo. É muita coisa. A maior parte em São Paulo com 75 mil mortes, Rio de Janeiro vem depois com 37 mil, Minas Gerais com 24 mil e Rio Grande do Sul com 19 mil. Isso no acúmulo, né, desde o ano passado. Bom, mas tem um consolo, né, que nós estamos conseguindo mais recuperação que a média mundial. Eu fiz a conta também, eu vi que no mundo 80,6% dos infectados se recuperaram. Aqui no Brasil é 87%, 87,5% de recuperação. A gente tem que se perguntar por que nós temos mais recuperação que o restante do mundo. Talvez a resposta seja de uma conversa ontem com a minha gerente de banco, entramos no assunto de Covid, ela me disse que tem sempre na bolsa a receita dada pela dentista dela de começar o tratamento e imediatamente se sentir um primeiro sintoma. Ou seja, isso está na boca do povo. Não adianta toda a pressão da mídia que quer ver números maiores ainda de mortes. Eu não sei porquê, isso é uma tremenda crueldade, né? Essa história de mandar para casa sem tratamento, esperando que a pessoa, que o vírus chegue ao pulmão, né? Quando o tratamento imediato evita que o vírus chegue ao pulmão e a pessoa 3 ou 4 dias depois já está recuperada. Uma coisa que pode ser fácil se torna difícil, mas enfim. Porque censuram, né? A censura. Ontem na CNN me perguntaram quem está censurando os médicos. Às vezes são os próprios hospitais, né? São prefeitos, secretarias de saúde municipais, secretarias de saúde estaduais. Muitas vezes censuram os médicos, tolhem aquela liberdade que foi sublinhada pelo Conselho Federal de Medicina, que é a autoridade para isso, né? Lembrando que todo médico tem toda a liberdade com o entendimento do paciente para receitar. Está lá no artigo 32 da Convenção de Helsinki, está no Código de Ética Médica, está no direito natural, né? Sem dúvida. Bom, mudando de assunto um pouquinho, aí é outra questão aí também do noticiário. As pessoas, a Bolsa não reagiu em nada com o noticiário que falava de crise militar, a Bolsa não acreditou mais, a Bolsa continuou subindo naquele dia, né? E agora o pessoal que inventou uma crise militar está inventando o segundo capítulo dizendo os novos comandantes estão apaziguando a tropa, como se a tropa estivesse inquieta, e a tropa não esteve inquieta. Foi feita uma transição que é feita em todos os quartéis a cada 2 anos, né? A cada 2 anos, né? Inclusive, sabe por quê? Quem não é da área, eu sou infante, quem não é dessa área, tem que haver essa troca de comandante, porque numa guerra, se o comandante leva um tiro, tem que ter um outro pronto para substituir. Então há esse rodízio no comando de região, no comando de exército, né, no comando de departamento do exército, no comando dos quartéis, das unidades militares, né? Então houve essa troca de comando. E agora agora estão se pacificando, eles querem dizer que estavam em guerra. É uma coisa incrível. E criaram, é aquela história, eu acho que era o Lenin que dizia, acuse-os do que você faz, né? Então inventaram o seguinte, que Bolsonaro queria as Forças Armadas para dar um golpe, né? Quando é exatamente o presidente Bolsonaro prestigia as Forças Armadas para evitar que se rasgue a Constituição. Cada vez mais a gente vê que estão avançando, né? Hoje em dia a Constituição diz não pode, fazem aquilo que a Constituição diz não pode. E quando a Constituição diz pode, proíbem aquilo que a Constituição diz pode, como, por exemplo, o direito de locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, né? Ou o direito de expressão, né? A inviolabilidade do mandato parlamentar, tudo isso estão rasgando na Constituição, estão invertendo sentenças, né? Então, as Forças Armadas existem para dar estabilidade,
à democracia, para dar garantia aos poderes constituídos, né, e para dar garantia da lei, da ordem e, obviamente, para a defesa da pátria. É para isso que elas existem, é para isso que o presidente da República, como comandante supremo, né, tem as Forças Armadas preparadas como garantia da estabilidade da democracia. É para evitar que alguém, né, com ideias totalitárias, de fazer censura, de prender jornalista, de prender deputado, de soltar corrupto, de não deixar as pessoas trabalharem. Quem tiver ideias totalitárias assim sabe que as Forças Armadas são uma barreira contra totalitarismos. Elas são a garantia da democracia. De Brasília, Alexandre Garcia.